Minhas amigas, meus amigos, boa noite. Hoje eu tô, como diz o gaúcho, deslazado. Aqui tudo são trabalho para partir de segunda-feira. Aqui estou notificando os 3 comandantes militares. Aqui uma notificação ao meu mais novo subordinado das Forças Armadas. E aqui também determinando o seu Jair Bolsonaro aqui um prazo bastante curto para ele me desocupar o Palácio do Planalto. Eu não estou mais para brincadeira. Eu não estou mais lidando com Forças Armadas brasileiras, já mandei tudo para aquele lugar. Não que eles tenham sido mal educados comigo, mas eu não vivo de boa educação. Eu disse para eles, nós militares, nós somos homens de guerra. Nós não somos homens de beijos e abraços. Principalmente eu, que tenho o couro riscado de bala. Eu tive uma certa condescendência com a covardia dessa cúpula militar que o saudoso presidente Geisel chamava de bundas sujas, presidente Médici chamava de híbridos férteis, oficiais que não dão valor à vocação. Porque quem dá valor à vocação é general daquele tempo, daqueles que eu lidava com ele em 64. Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, Médici, Geisel, Figueiredo, homens que a gente olhava um no olho do outro e dizia, estamos conversados, estamos. E a missão estava entregue e era para ser feita. Hoje nós não temos mais isso, nós temos bunda suja, como dizia o general Geisel. Híbridos férteis, atrás de um soldozinho e daí complementar mais aquele soldo com outro. São 6.125 bundas sujas que estão com Bolsonaro e que a semana que vem eu quero esses bundas sujas tudo dentro dos quartéis. Eu sou comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas e eles sabem disso. E até não tem como não saberem porque foi as Forças Armadas que produziram a Constituição que eu escrevi. Eu cumpri missão determinada por elas. E agora eu sou comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas feito nessa Constituição. O general Vilas Boas, que eu botei numa cadeira de roda, para exemplo dos outros, não repito com os outros porque recebi uma repreensão espiritual, que não era para mim fazer mais aquilo. Então não estou fazendo. Senão já estavam tudo eles em cadeira de roda. Mas eu recebi a recomendação que era para parar naquele ali e parei. Então agora as minhas Forças Armadas, as tropas, não tem absolutamente nada a ver com essa cúpula de corruptos, safados, que sujam a farda nas cúpulas hierárquicas, se valendo da hierarquia cega que acaba com a hombridade dos soldados. Existe a máxima de que ordem absurda não se cumpre, mas o soldado não sabe o que é uma ordem absurda e o negócio é que eles cumprem todas as ordens que recebem. Porque
não é com dizeres, com grau de escolaridade, que o homem vira homem. O homem nasce homem e morre homem, ou o homem nasce uma M e só serve para entupir os esgotos. O homem não se forma por título escolar. Se acontecesse isso, o Brasil não era esse desastre que está aí. 100 mulheres e crianças são estupradas por dia. Isso quer dizer, a sociedade brasileira está sem irmãos uns com os outros. A sociedade brasileira está sem pai para com seus filhos. A sociedade brasileira não é mais gente. É uma pasta físico-química que se movimenta pelas energias vitais. Mas não é possível que exista um espírito dentro dessas pessoas que se movimentam aí. Todos os dias. Eu tenho estatística. São 48 assassinatos de mulheres por dia. Eles chamam aí do que de feminicídio. Eles só sabem dar nomes e complicar tudo. Porque o interesse do diabo é desagregar, é inimizar, é esfacelar a espécie humana como gênero, para que cada pessoa seja uma pessoa em si, dominada pelo egoísmo, pela vaidade pessoal e demonstrando embalagem. Nada de conteúdo. Esses oficiais das cúpulas militares que apodreceram a farda são aqueles que vivem empetecadinhos, cheios de penduricalhinhos pela gola do uniforme, durinhos, engomadinhos, que não tem absolutamente nada a ver com homem de guerra. Homem de guerra se veste diferente. Homem de guerra não tem embalagem por fora. Que ele não tem embalagem. Homem de guerra é conteúdo derramado. Não se condiciona a embalagens. Mas o que eu tenho aí, dentro das cúpulas militares, são soldados embaladinhos em uniformes, bem passadinhos, bem engomadinhos, gravatinha, que nem a polícia, delegados de polícia do mesmo jeito, delegados da Polícia Federal, assim, se não são homens para estar na rua defendendo o povo. Não tem nada de homens aí. São capachos do crime. Porque de 2003 para cá, a criminalidade aumentou 1983% até 2018. Porque de 2018 para cá não deixo mais a gente levantar, fazer estatísticas. Mas de 2003 a 2018, o aumento da criminalidade no país foi de 1983%. Isto quer dizer, mais do que a soma de toda a criminalidade do mundo. Só dentro do Brasil. E nós somos a 5ª maior nação da Terra. Mas por quê? Porque cada brasileiro tem mais de uma ação na justiça quer dizer briga. Nós temos 117.900.000 demandas na justiça entre 105 pessoas da população economicamente ativa. Isto quer dizer, nós estamos com uma nação mais do que desagregada. Nós estamos com uma nação mais do que acabada. Não existe mais nação brasileira. O que existe é uma população inimizados uns com os outros. E eu já fiz experiência pessoal, porque eu gosto de falar
aquilo que eu já senti na pele. Eu já fiz 3 experiências aqui em Brasília, nos meios seletos da boa educação, da nobreza brasileira. Se a gente chegar sem conteúdo, gravatinha, paletózinho, sapatinho engraxado, a calcinha que agora eles usam ajustadinha na perna, a maior parte hoje tem as pernas tortas e fica a coisa mais engraçada aqui, o paletózinho de cima. Mas eles se acham muito bem ali. Todos barbudos, hoje é moda. E aí o cabelo cortado em cima das orelhas e um tupete na nuca. Mostrando que se acabaram os homens, não vale mais nada. Essa turma que tá aí não vale nada. Homem que segue moda não vale absolutamente nada. Mas é desse jeito que está aí. E é por causa disso que eu tive de tomar a atitude que estou tomando. Ali no computador está. Não sou eu que estou fazendo, eu não sabia fazer a peça, tenho de confessar. Mas eu sei entrar em contato com Deus. E Jesus é meu primo. Poderia me negar alguma coisa? Não nega. Ele disse, quando vocês tiverem de falar alguma coisa e não tiverem domínio do assunto, não se preocupe. O Espírito Santo sabe tudo. E ele vos supre. No início eu não acreditava nisso. Já falei no Face ali, já falei para muita gente. Eu não sou isso que sou agora. Nem Deus eu não acreditava uma vez. Eu era produto de laboratório. Aquilo que a ciência explicava estava explicado e o que a ciência não explicava para mim era bobagem. Até um dia que, lá na mamãe África, no meio dos negros, eu vi Deus. Do jeito que era Einstein, outro judeu que nem eu, embebido pela ciência, quando fez a primeira detonação do artefato atômico que ele, von Braun e Enrico Fermi tinham feito, ele olhou para o Enrico Fermi e disse, finalmente vi Deus, porque contra a evidência não há argumento. Foi o que aconteceu comigo também, quando eu, embebido por aquelas coisas e sequestrado no meio dos guerrilheiros, não tinha para onde ir, e tinha conquistado a simpatia deles para não estar lá no meio dos pajés e daquela gente que é difícil de traduzir o nome que eu tenho aqui. Comecei a me interessar pela coisa, mais como investigação científica, aprimorando os meus conhecimentos de psiquiatria. E aí cheguei à iniciação na 7ª casa, que teria de ir até a 13ª. Eu já estava na 7ª, no templo de Uxumaré. E quando eu fui para ver se o Uxumaré já me aprovava, ali eu vi a nascente do rio Uxumaré, um rio enorme, lá na Argélia. É uma lagoa grande. Aquela lagoa choveu para cima e não foi impressão de ninguém. Tinha, eu acredito, mais de 500 pessoas ao redor daquele lago. Cientistas de todo tipo e de toda parte do mundo, tentando fotografar e entender o fenômeno. Com aquela chuva, eles disseram que Xumaré, o deus das selvas, do orvalho das águas, tinha me recebido com o batismo que ele costumava fazer e que era daquele jeito. Eu fiquei ensopado e todas aquelas pessoas ao redor ficaram do mesmo jeito, porque choveu para cima. A vegetação ficou tudo goteando depois que aquele lago que subiu para cima em chuva cessou.
E após isso, eles me disseram que eu deveria voltar para o que estava fazendo, porque eles chamavam lá Oxalá, o absoluto, tinha determinação especial para mim. Eu não queria saber a determinação especial dele, eu queria era estar no seio da minha família, com as minhas filhas, cuidando da minha vida. E isso foi sempre o que eu fiz. Mas eu nunca consegui me despegar dele. Até que, de repente, não tinha para onde ir. E aí, então, combinamos. E quando combinamos, daí veio a recomendação. Você vai ficar sozinho. Porque nem você mesmo vai acreditar em você. Quanto mais os outros. Mas eu estarei com você. Eu sou de carne e osso, como qualquer ser humano. E um dia aqui em Brasília, saí andar de ônibus, porque eu sou povo no poder. E aí, na rodoviária, um sujeito com um celular na mão, WhatsApp, entrou no ônibus com aquilo ali e sentou no meu lado. E o motorista quis tirar ele disse, não, eu estou aqui, eu tenho ordem para ficar aqui. E aí me repetiu aquilo que eu quase tinha esquecido, lá da África. O inimigo está dizendo que você já perdeu. Mas lembre-se, quem te escolheu fui eu. E batia forte na minha orelha. Eu aprendi a conversar com Deus. Pelos borboletas, pelos passarinhos e pelas pessoas também. Foi uma repetição daquele recado. E aí eu comecei a mudar uma série de atitudes que tinha. Mas tentando chegar àquilo que tinha sido recomendado para mim. Oferece a eliminação do karma histórico para esta nação. Porque senão não vamos conseguir o povo de Deus, que deve ser exemplo para a humanidade. E me fez recordar o caso da civilização americana. Quando é no norte que surge alguma coisa, o sul imediatamente é contrário. Quando é no sul, o norte é contrário. E agora estourou a grande democracia americana nessa última eleição. Estão numa situação muito pior do que nós aqui. Não vão se acabar de uma vez por todas, porque eu vou comprar a dívida dos Estados Unidos, monstruosa, 22 trilhões de dólares, em cujo montante só a China é credora de 1 trilhão e 9 bilhões de dólares. Agora não é comprar por vingança, não é comprar porque o Brasil hoje é a mega potência do mundo, não. Comprar porque é necessário, não tenho saída, eu tento comprar. Porque eu tento comprar a dívida pública do mundo inteiro, que é 715 trilhões de dólares. Mas, da parte que eu já selecionei no FMI, para as primeiras emissões do DIN nessa área, são 985 trilhões. O total do laço de emissão do Brasil para o socorro da humanidade agora é de 1 quatrilhão e 200 trilhões de dólares, levantado pelos aparelhos rastreadores que nós temos aí, que enxerga até 174 metros abaixo das placas tectônicas. Quarta-feira falei isso, mostrei um mapa para os meus militares da área de inteligência do Exército.
Vocês sabem que a área de inteligência tinha de ser a área de elite. E quando eu falei na coisa, eles perguntaram como é que eu sabia de tudo aquilo, mostrei o mapa. Como é que o senhor tirou tudo isso? Foi através do meu equipamento que eu tenho. Mas que equipamento é esse? O SIG. Agora imagine a cabeça do exército. Não conhece essa coisa que hoje é banal no mundo da inteligência? Eu vou querer que o Brasil fosse uma situação diferente do que eu tenho aqui? Eu vou querer que o povo brasileiro tivesse um mínimo de esclarecimento? Não. Eu tenho de ser aquilo que eu coloquei para as Forças Armadas quando assumi perante elas, no papel, como diz o caboclo. O Comando Supremo e a autoridade suprema delas. E quando eu determinei a elas que quem fala pelas Forças Armadas sou eu. Soldado não tem palavra. Soldado é como o revólver na cintura da pessoa. E as minhas Forças Armadas têm que se limitar a isso. E estão se limitando. Até mais do que deviam. Isso eu agradeço aos meus generais. São bundas sujas, como dizia o general Ernesto Geisel. Não fui eu que dei a eles esse nome. E então não são de agora. Já vinha desde lá de 60, da década de 70. Mas embora sejam isso, eu os respeito demais. E tenho de dizer a vocês, os laboratórios me expandiram a cabeça até o máximo que a intelectualidade humana poderia suportar de carga pedagógica. Isso os professores que diziam. Nossos professores eram os cérebros eletrônicos que hoje são chamados de computador. Então não existe nada dentro do acervo de conhecimento armazenado pelos terráqueos que eu não tenha domínio sobre isso. Mas essa era a expansão intelectual da escola. A personalidade, ela nasce com a gente, do DNA da raça, da descendência. A minha descendência de judeus sarracenos, os leões de Israel, com os quais Davi formou o exército deles e fez do Estado de Israel a maior potência daquela época. Davi era da nossa família, da tribo de Judá. Então, eu sou um leão de Israel. O sangue que corre nas veias dos leões de Israel é o sangue de guerreiro. E o sangue de guerreiro tem um certo tempo para se manter temperatura natural. Quando ele ferve, só a passagem pelo adversário acabado é que torna a resfriar. E eu estou neste momento, minha nação. Se vocês quiserem me seguir, me sigam. Se não quiserem, a tarefa é minha. Eu aceitei quando Deus disse: nem você não vai acreditar no que você diz. Eu acredito no que eu digo. Foi apenas uma forma de ele me chamar a atenção para o estado em que eu ia resultar.
porque esse grupinho de pessoas que está comigo fizeram uma homenagem que me deixaram emocionado. Perante 217 milhões de pessoas, não significa nada. Mas o primo Jesus disse: não tema, pequeno rebanho, porque Deus está com vocês. E Deus estando com vocês, quem poderia vos desafiar? Então, a tarefa é minha sozinha, porque fui só eu que fui preparado durante todos esses anos. Primeiro preparado, um homem de guerra, para acabar com a União Soviética, acabar com Guerra Fria, acabar com Cortina de Ferro, acabar com todas as ditaduras do mundo. E eu tive presente em todos esses campos de batalha. E, durante esse tempo, de lambujo, General Golbery Couto e Silva me requisitou para assessoria de inteligência direta ao gabinete da Presidência da República, através dele. E através dessa assessoria, o Exército então me fez o homem que eu sou. E aí completou. O doutor, eu sou doutor, porque em qualquer assunto aí que quiserem me desafiar, não precisa me dar o tempo. É só marcar o encontro e nós vamos falar sobre o assunto. Eu sou doutor. Eu não repito livros. Eu não sou letrado. Eu terminei lendo tudo que o acervo cultural da humanidade tem para ser conhecido. E dali para frente, então, é que eu formulo as minhas teses doutorais. Que agora, recém o Supremo Tribunal Federal está entendendo. Mas se eu não tivesse sido lapidado, farquejado, o homem que eu sou, essa intelectualidade não ia servir para nada. Porque eu sou membro de 2 academias de letras, cada uma tem 40 membros. Somos chamados de imortais. Respeitados porque o imortal é aquele que não tem nada que supere a sua intelectualidade, a sua cultura. Eu tenho 52 livros editados. Não fui eu que publiquei. As pessoas que copiam as coisas de mim publicam os livros. Ia ficar nisso. Nem sei onde que andam esses livros. Falar bonito, como dizem quando eu sou convidado para as universidades sair. Só isso. Foram as Forças Armadas, principalmente os meus fuzileiros navais. Saudade demais do meu querido capitão Ciríaco. Foram os meus soldados do Exército. Que saudade do Cabo João. Foram os meus oficiais da aeronáutica, porque eu também sou aviador. Enfim, não faltou ninguém dos militares para fazerem de mim o homem que eu sou. Para hoje ser o comandante supremo e autoridade suprema das minhas tropas. E nelas não dispenso esses bundas sujas que estão aí. Um bandido, terrorista, vagabundo, cafajeste, covarde ao extremo, que preparou uma milícia para me assaltar e me matar de madrugada dentro da minha casa. Mas são tão bundas sujas
que nem para serem pistoleiros não serve. Se acabaram. E aí o que é que fizeram? Quiseram me matar por sequestro e tortura. E aí acabaram se admirando de mim. Me extorquiram mais 3 mil reais, me mandaram sair de lá. Até me tocaram lá de dentro, foram me tirando, eu até estava gostando de estar lá conversando com eles, mas não queriam mais, queriam que eu saísse de lá de uma vez. Eu sou o comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas, porque as Forças Armadas me fizeram ser comandante. E eu não podia agora de jeito nenhum estar com essa turma de bundas sujas, se dizendo comandante do Exército, comandante aeronáutico, comandante da Marinha. Não. Eu estou aqui exonerando todos eles. Inclusive do gabinete parlamentar da presidência da República. Não me serve. Conversadores fiados. Há tempo vem me enrolando. E um sarraceno do deserto ninguém enrola. Porque nós somos pacatos, insignificantes, até o momento em que o sangue ferve. E quando o sangue ferve, é só lerem a história judaica. Não havia urso, não havia leão, não havia fera que suportasse o punhal de um sarraceno. Eu não suporto o choro de uma criança. E eu acredito que seja por causa disso que não há nenhum bebezinho, não há nenhuma criança de colo que me olhe e não ria para mim. Porque esse é o meu alimento. É isso que me mantém jovem e saudável. E eu estou vendo as minhas crianças morrendo de fome, morrendo nas filas do SUS, e as suas mães também. Eu tenho a fotografia de uma mãe morta nas filas do SUS, o bebezinho mamando no peito dela e os outros pulando por cima pensando que ela estava deitada ali porque não tinham de sentar. Quando se verificou, a mulher estava morta. Se isso não grava na cabeça desses bundas sujas que comandam as minhas tropas, está gravada na minha alma. Se eu não fosse um militar de alma, encarnando o meu povo, que são militares, porque nascemos uma nação militar no dia 19 de abril de 1648 no Monte Guararapes. Então não existe ninguém descendente daqueles brasileiros que não seja brasileiro militar. Então eu sou brasileiro militar, como você é brasileira militar, como vocês são brasileiros militares. Nós não temos uma casta de militares, não. Nós somos uma nação militar. A farda é a cor da nossa arma, verde oliva. Tem medido as áreas de informação dos quartéis. Estamos num tempo em que de dia por lá é verde oliva, de noite muda para rosa choque. Eu andei por boates de travestis, de gays, para verificar se não estavam me mentindo. E eu confesso que quase chorei. Porque o homem, quando chega num grau máximo de decepção,
Ele chora. Eu não quero essa casta de militares sob o meu comando. Dentro de pouquinhos dias está saindo um edital aí, abrindo 1 milhão de vagas para as 3 Forças Armadas. Nesse 1 milhão de vagas, eu já tenho o levantamento no sistema carcerário do Brasil. Tenho mais de 300 mil homens que vão ser aproveitados dali no campo da segurança pública e da segurança nacional. O mundo mudou. O mundo do terceiro sexo, tenho certeza, se acabou. Não que os homossexuais, as pessoas que têm essa deficiência, não vão ter seu lugar na sociedade. Vão ter e vão ser respeitados. Agora não como modelo da sociedade. Vão ser respeitados na discrição absoluta que eles vão ter. Porque sempre existiu no ser humano, como existe nos animais, existe até nos insetos. Já fizemos levantamentos científicos sobre isso. O homossexualismo é uma disfunção genética do sistema biológico solar. São todos filhos de Deus, mas terão de se acomodar no seio da sociedade brasileira como filhos de Deus, não como modelos infernais a serviço do diabo. Vão estar a serviço de Deus. Ainda hoje tive notícia de uma pessoa respeitabilíssima que está sofrendo opróbrio perante a família. E eu sei entender, porque Jair Messias Bolsonaro fez comigo isso. Minha irmã quase faleceu de um infarto quando me viu na televisão sendo execrado do jeito que fizeram. Quem fez isso vai ter uma prosa comigo cara a cara. Isso todo mundo sabe. Polícia Federal, Procuradoria da República, todo mundo está sabendo. Por que eu não boto a mão no roubo que fizeram de mim? Tudo tem o seu tempo. E hoje eu fiquei sabendo. Coisa dos comunistas, porque quem acabou com a nação foram os comunistas, que assumiram o país de 2003 para cá. Criando essa leizada toda aí, comunismo grancista que faz isso. Desagregar a nação. E desagrega uma nação através do quê? Da vigarista, da imoralidade, da covardia. Não existe mais família hoje no Brasil. Em 17 anos eles fizeram isso. Imagina se nós tivéssemos 50 anos nas mãos dessa corja de demônios. Leis, pedofilia, série de coisas como estatuto para negro, vaga para negro, tudo isso é para desagregar a nação, porque o artigo 3º da Constituição, que eu ajudei a escrever, é muito clara contra isso. Então são tudo leis inconstitucionais. Mas eles criaram, porque não existia ninguém para sustentar a Constituição. Eu tive de sair do limbo para fazer isso. E aí então, uma pessoa respeitável, porque quiseram fazer isso comigo. Lá de Porto Alegre, um sujeito acaba me telefonando que eu estava fazendo pedofilia pelas redes sociais. Não sei, cometeram um engano, porque eu coloquei a Polícia Federal em cima e imediatamente tudo foi desvendado. Mas eu disse para eles, eu quero o sujeito que continue vigiando
porque você vai ter uma conversa também comigo. Agora imagine, vocês fazem isso comigo, o que está pronto com o cidadão comum? E quando fiquei sabendo disso, eu peguei o carro e fui ver. Me contaram nos colégios as gangues mirins, meninas de 9 anos para cima, guris até 14 anos. E atrás deles tem delegado da infância e juventude, tem polícia da infância e juventude, tem donos de motéis, e eles chamam o banho do suador. A menina fica, não vai na aula, eles fazem tudo dentro das escolas. E aí, o trouxa pega ela, normalmente são duas, e aí se oferece para o programa, e vão para o motel. E lá no motel, uma vai para o banheiro e dá todas as dicas onde é que estão, e daí aparece o promotor da infância e juventude, o delegado da infância e juventude, a polícia da infância e juventude, e dão o flagrante. E ali o sujeito fica sem carro, fica sem o saldo da conta bancária, fica sem nada. É disso que vem as grandes fortunas que a gente vê nos promotores de justiça, os delegados de polícia, nessa corja de demônios que estão aí. Um homem respeitável está sendo envergonhado perante a família por causa disso. Eu vou determinar, eu estou montando o escritório de advocacia aqui em Brasília, porque isso não me impede de eu ser o presidente da República. Eu tenho 5 netos advogados. E vou botar a mão em todos esses casos. Essa leizada toda aí vai se acabar. Vai se acabar esse discurso de pedofilia, vai se acabar tudo isso, porque o povo brasileiro vai aprender a ter humildade diante de Deus. Vai aprender a chegar o domingo e o pai pegar sua família e ir para a sua igreja, ir para o seu terreiro, ir para a sua loja maçônica, seja lá o que for. Mas que ele tenha uma crença em um ser superior e eduque seus filhos dentro dessa crença. É assim que vai ser o Brasil que está começando agora. Vai se acabar a prostituição, o vício, porque traficante vai ser história para ser contada daqui a muitos anos desse espécime que um dia existiu na civilização brasileira. Então, minhas queridas, meus queridos, eu tenho de começar a ser o magistrado supremo do Brasil que a situação do Brasil neste momento impõe. Eu conheço os 33 tipos psíquicos da espécie humana. Conheço as 3 gêneses das respectivas árvores cromossomáticas. Então eu sei falar para cada grupo social em cada momento que ele precise. Eu hoje não estou absolutamente só como Deus tinha dito, porque eu ainda tenho a doutora Mércia, que faz esses vídeos, tenho os meus assessores de expediente, e tenho o meu grupinho de mulheres e de homens que Deus reuniu para ele se manifestar ao mundo. Porque o mundo, através desse grupinho, vai saber por muito tempo, talvez por muitos séculos, de que Deus é uma coisa abstrata para a massa humana, mas de vez em quando ele se faz presente. E aí ele se apresenta mesmo e a humanidade o reconhece.
E este é um momento em que ele está se apresentando. Já imaginou se eu andasse cercado de guardas de carro blindado? Como é que Deus ia se manifestar ali? Eu era apenas um ator do circo da humanidade que não está pegando fogo, está se deteriorando de podre. Então, Deus, para ser presente, é preciso que eu fosse esta insignificância. Mas uma insignificância com a cabeça elevada ao máximo do suprimento pedagógico. E com a personalidade também farquejada ao extremo pelas forças militares brasileiras. E também, por que não admitir, forças militares de outros países que, dados certos envolvimentos que eu ainda tenho de preservar, não posso citar o nome. Eu estou, se não tivesse com as Forças Armadas Brasileiras, as minhas forças militares dão 2/3 de todo o poderio bélico do mundo. E isso vocês já podem ver, porque eu não nego os recados que nós já demos em Wuhan, de onde vocês estão sofrendo o coronavírus. Porque os chineses não perdem nada. Eles aproveitaram e transformaram aquilo em benefício. Mas depois repetimos em Beirute e lá na China também. Então, eu não tenho por que não ser o militar que a nação brasileira é em cada um dos brasileiros, no poder. Somos o povo brasileiro no poder. E não mais um presidente, não mais um rei, não mais um astro. Se acabaram os astros no Brasil. Hoje começam a nascer os homens. E homens não têm estampa. Homem não tem embalagem. Homem só tem conteúdo. E o conteúdo do homem tem de estar derramando pela personalidade do homem que ele tem. Não é o caso da mulher. A mulher é a deusa da criação, a fonte da vida. E que Deus só a criou depois que tinha terminado tudo o universo. Então ela é diferente. Ela é a deusa da criação. Agora o homem, fruto do ventre da mulher, não. Ele não pode ter embalagem. Ele tem de ser conteúdo derramando pela personalidade dele. Isso é o que eu sou. Porque isso é que os homens brasileiros vão ser daqui para frente. E homem gosta de dizer para outro homem, um beijão no seu coração. Um beijão no coração de toda a minha nação. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.